Bom, hoje vamos falar de O Capital, de Karl Marx. Provavelmente um dos livros mais influentes e também mais controversos de toda a história. A tarefa que ele se propôs era, olha, gigantesca: desvendar a lei econômica que move o nosso mundo moderno. Então, bora lá mergulhar juntos para desmistificar as ideias centrais dessa obra. Para a gente conseguir entender o Capital, a gente precisa, antes de mais nada, entender o mundo que ele estava descrevendo. E essa manchete nos conta a história real de Mary Ann Walkley. Em 1863, ela trabalhava numa oficina de moda super respeitada que fornecia roupas para a corte. O problema é que, na alta temporada, era normal as moças trabalharem 30 horas direto, sem parar. E a Mary Ann, bom, ela foi uma das que não aguentou. A história da Mary Ann, por mais chocante que seja, não era um ponto fora da curva. Era um sintoma, sabe? Um sintoma de todo um sistema. E o Marx não queria só ficar chocado, se indignar com isso. Ele queria entender quais eram as engrenagens que faziam essa máquina funcionar desse jeito, que tornavam essas condições não só possíveis, mas, olha só, lucrativas. Ok, então para começar, vamos dar uma olhada nesse preço, né? O custo humano por trás da Revolução Industrial. Foi esse o cenário que o Marx viu de perto. Olha esse número, 31 em cada 1000. O que isso significa? Bom, essa era a taxa de mortalidade anual dos ferreiros num bairro de Londres. Isso é 11 pontos, 11, acima da média dos homens adultos na Inglaterra. Para o Marx, o trabalho excessivo não era um defeito do sistema, era uma característica dele. O sistema transformava profissões em atividades que literalmente destruíam o ser humano. Isso tudo leva a gente para a pergunta central da análise do Marx. Peraí, se uma pessoa recebe um salário pelo seu trabalho, de onde é que sai o lucro gigantesco do dono da fábrica? Como ele consegue acumular uma fortuna? De onde vem essa riqueza toda? A resposta que o Marx dá para isso, bom, é o coração, a alma de O Capital. E a resposta dele está na sua teoria central. Ele vai dizer que o lucro não aparece do nada, não é mágica, nem só uma questão de ser um bom negociante. Ele vem de um lugar bem específico, de dentro da fábrica, do próprio processo de produção. E aqui tem um ponto que é chave para entender tudo. O Marx faz uma distinção que é fundamental. Ele diz o seguinte: o trabalhador não vende o trabalho dele em si, ele vende a sua força de trabalho, ou seja, a sua capacidade de trabalhar por um dia, uma semana, um mês. É essa capacidade que o capitalista compra, como se fosse qualquer outra mercadoria no mercado. Então, a jornada de trabalho na visão do Marx é dividida em duas partes. Na primeira, que ele chama de trabalho necessário, o operário produz o valor equivalente ao salário dele. Se o dia de trabalho acabasse exatamente aí, a fábrica ficaria no 0 a 0, sem lucro nem prejuízo. Só que a jornada continua. E todo o trabalho feito depois desse ponto é o trabalho excedente, que gera a famosa mais-valia. É esse trabalho não pago que se transforma no lucro do capitalista. E o mais curioso é que essa ideia nem era só do Marx. Olha que interessante. Até economistas que defendiam os donos de fábrica, como esse Nassau Sênior aí, argumentavam que o lucro todo vinha da última hora de trabalho. Claro que para eles, isso era um argumento para justificar jornadas super longas. Já para o Marx, isso era a prova da existência da exploração. Beleza, mas aí, essa mais-valia, esse lucro, serve só para o dono da fábrica viver no luxo? Não. Na verdade, ela é o combustível. O combustível de um ciclo de crescimento que parece não ter fim. Uma parte dessa grana, claro, vira a renda do capitalista. Carros, casas, essas coisas. Mas a parte que realmente importa para o sistema é a que é reinvestida. Ela é usada para comprar mais máquinas, mais matéria-prima, contratar mais gente e, com isso, expandir a produção cada vez mais. Então, o objetivo do sistema, segundo Marx, não é só gerar lucro, mas acumular capital, sem fim. Ele até escreve: acumulai, acumulai, eis Moisés e os profetas. É a produção pela produção. Esse é o verdadeiro motor da máquina capitalista. A grande diferença fica muito clara se a gente compara com como era antes. Pensa no artesão. Ele era dono das próprias ferramentas e vendia o produto que ele mesmo fez. Já o trabalhador moderno não tem nada disso. A única coisa que ele realmente possui para vender é a sua própria força de trabalho. Mas como é que surgiu essa classe de trabalhadores livres? Marx descreve um processo histórico bem longo e, segundo ele, violento, que ele chama de acumulação primitiva. Resumindo muito, ao longo de séculos, massas de pessoas foram separadas de seus meios de vida, como a terra. Sem ter como se sustentar, a única opção que restava era vender a força de trabalho nas novas cidades industriais.
Essa busca sem fim por acumulação e por eficiência tem uma consequência direta na vida dos trabalhadores. Ela cria um fenômeno que Marx considerava crucial para o sistema. Ele chamou isso de exército industrial de reserva. Que nome, né? Basicamente, é a população de gente desempregada ou subempregada que é criada pelo próprio sistema. Conforme a tecnologia avança, máquinas substituem pessoas, liberando mais trabalhadores e engrossando as fileiras desse exército. E a existência desse exército tem efeitos bem poderosos. Aumenta a competição por vagas, o que, claro, pressiona os salários para baixo. Se um trabalhador exige melhores condições, sempre vai ter alguém desempregado disposto a aceitar menos. Isso também dá ao capital uma flexibilidade enorme para expandir a produção bem rápido quando o mercado precisa. Agora, é claro que uma análise como essa não ia ficar só nos livros da universidade, né? Ela acabou se tornando um dos textos mais importantes para movimentos sociais e políticos no mundo todo. Como disse o Friedrich Engels, o grande parceiro de Marx, o livro passou a ser chamado de a Bíblia da classe trabalhadora. Por quê? Porque para muitos trabalhadores, a obra não soava como uma teoria abstrata e complicada. Soava como uma descrição científica da realidade que eles viviam todo santo dia. Então, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu. A análise de Marx nos mostra que o lucro vem do trabalho não pago, a tal da mais-valia, o motor do sistema é essa necessidade de acumular sem parar. Isso acaba criando um exército de reserva que mantém os salários baixos. E no fim das contas, os interesses de quem trabalha e de quem é dono do capital estão em conflito. E aí a gente chega nos dias de hoje, mais de 1 século e meio depois, e a pergunta fica no ar. Quando olhamos para a economia global, para as condições de trabalho, para a desigualdade, para os ciclos de crescimento e crise, o que dessa análise de Marx ainda ressoa? Quais partes continuam a nos ajudar a entender o mundo atual? É uma reflexão que o capital com certeza continua a provocar.